Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast Contos de Estagiários, que vai ser um quadro bem legal que a gente vai ter a partir de agora nas nossas redes sociais da Belas Artes, tá bom? E para esse evento maravilhoso acontecer, é claro que eu trouxe duas pessoas maravilhosas para estar aqui com a gente, que é o Cauã e a Sofia, mas eu vou deixar que eles mesmos se apresentem. Oi, gente, eu sou a Sofia, eu faço publicidade e propaganda e eu tô no meu terceiro semestre e eu faço de noite. Oi, gente, eu sou o Cauã, eu faço publicidade e propaganda também e eu tô no meu segundo semestre do noturno. Bacana. Bom, vocês sabem que a Belas Artes, né, tem como missão fazer a ponte entre os estudantes e o mercado de trabalho, né? Até por isso que a gente tem o BA em carreiras, né? Mais pra frente eu vou falar sobre isso com vocês. Mas hoje, então, a gente vai conversar um pouco como é vocês, estudantes, nesse mundo de mercado, né? E como a Belas Artes ajuda e influencia isso, né, na nossa vida. Então, essa primeira parte a gente vai falar sobre experiências de contratação mesmo, tá? E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é como foi o processo de procura e a candidatura para estágios? Aí a gente vai conversando e vai falando sobre tudo. Bom, a procura, eu falo que de estágio ela é um pouco incessante, né? Eu comecei a estagiar agora em setembro, foi no meu segundo semestre, levemente rápido, né? Eu tenho relatos de algumas pessoas que eu conheço que começaram a estagiar no segundo ano da faculdade, no quarto, terceiro semestre. Mas a procura ela começou desde o primeiro dia que eu me matriculei na faculdade. E eu mal sabia como mandar um currículo. Mas eu já disparava, falava, vai que rola algum milagre, alguma coisa assim. E mandava muito currículo, muito. E basicamente eu achei depois uma segunda experiência através de networking. Mas a procura, ela é insana, assim. Eu acho que até quando a gente acha um estágio, a gente continua procurando com medo de acontecer alguma coisa. Isso que você falou é uma coisa muito importante, que é o network, né? Que a gente precisa também ter esse balanço da gente saber se colocar. E eu acho que uma coisa que é importante pra gente como estudante ou como profissional é saber usar das situações como uma oportunidade, né? E às vezes está tendo alguma coisa, algum evento ali na universidade, né? E tá cheio de pessoas com contatos. E é bom a gente ter esse foco de querer manter um contato mesmo, falar, olha, eu sou fulano, faço tal coisa, de repente trocar e-mail, né, para fazer essas pontes, né? Sim, eu acho isso muito importante e isso foi uma coisa que a Jo, a professora, uma professora que eu tenho, né, falou desde o começo o quanto era importante o network. Eu acho que eu fui aprender um pouco aqui também, mas a minha história, assim, com o estágio foi porque eu trabalhava desde o início em uma empresa, que era uma empresa familiar, só que era uma empresa que eu não via que eu ia crescer. Então, eu via que eu ia levar o meu conhecimento e ia ficar raso, não ia ter ninguém ali para compartilhar e dividir esse conhecimento. Então, eu falei assim, eu preciso de alguém que eu compartilhe meu conhecimento e agregue para mim também, que é o estágio, né? A gente precisa disso, a gente precisa de alguém para poder ensinar também. E aí, quando eu estava no segundo semestre, eu falei assim, eu preciso mudar isso. Eu já estava há um ano lá na empresa familiar. E aí eu falei assim, eu vou mudar. E aí foi quando eu comecei a procurar estágio. Aí eu começava. Gente, é a coisa assim mais chata. Você se sente totalmente, sei lá, você se sente muito mal porque você não consegue nada que você quer realmente. E aí você começa a ficar desesperado. E aí eu lembro que eu tentava muito pelo LinkedIn. Tinha uma plataforma também que eu não lembro qual que era, mas tipo, você mandava e nunca tinha resposta. Eu ficava tipo, gente, aqui A tem os Google. melhores. Aqui tem os melhores empregos e, tipo, não vem nada daqui, caramba. Enfim, ficava muito revoltada. Aí teve. A gente foi numa agência e aí eu comecei a procurar. Ali eu falei, eu preciso trabalhar aqui. Tipo, é aqui que eu quero trabalhar. Ah, você foi numa agência? Foi. Ah, Pela bacana. faculdade. Pela Belas Artes. Como é que Isso. foi? Então, foi assim, a gente tem uma matéria da Jo, e aí nessa matéria da Jo, ela falou assim, vocês vão visitar uma agência. Eu falei, gente, como que a gente vai fazer isso? Aí primeiro ela deu uma agência, e essa agência a gente não teve resposta, a gente não teve nada. Tipo, a menina falou assim, dá pra fazer. Aí chegava no domingo de noite lá, dá pra fazer agora? Aí, tipo, o grupo inteiro nem tava junto, não tinha nem como. Aí a gente, tipo, agora não dá. Aí eu e uma amiga virou e falou assim, e a Publicis?
que é a agência que eu tô agora. A gente virou e falou assim, nossa, é verdade. Aí a gente foi e falou com a Jo. Achou que ela não ia deixar, porque ela falou uma agência no começo e depois a gente mudou pra essa. Ela falou assim, não, se vocês conseguirem, pode. Foi tipo, toma aqui e se vira. Aí a gente falou assim, meu, e aí? Mas hoje eu vejo o quanto isso foi importante. E aí a gente foi, pelo meu LinkedIn, eu conversei com uma menina que ela é copyright lá na agência. Chamei ela e falei assim, você tem como fazer uma entrevista com a gente, não sei o quê. Expliquei pra ela. Na hora ela topou. Ela falou assim, não, pode vir aqui, vamos marcar um dia, você vem aqui e a gente faz a entrevista. E aí a gente foi pela faculdade, no nome da faculdade mesmo. Foi lá, fez a entrevista com ela, eu e meu grupo. Eu tava muito nervosa, muito nervosa. Eu já cheguei e falei assim, oi, eu sou da Belas Artes e eu vim aqui fazer uma entrevista com você. Vamos começar? Tipo... Vamos fazer isso logo. Aí ela virou e falou assim, prazer, qual que é o nome de vocês? Tipo, nem sabia quem era a gente, sabe? Aí eu fiz a entrevista com ela me explicou. E aí, ali eu ficava, gente, eu quero muito trabalhar aqui. Eles têm muito uma coisa de inclusão também, que é uma coisa que eu sempre coloquei que eu queria fazer, que eu queria num trabalho que eu entrasse. Aí eu falei assim, gente, eu quero muito, muito bem. Então, eu vi o pessoal saindo das salas de reuniões e eu falava, nossa, um dia vai ser eu, um dia vai ser eu. Aquela lei da atração mesmo. Eu acredito muito nisso. E aí eu fui Vocês embora. Você também? Sim, muito. Tipo, aquele dia eu acreditei mais ainda, porque foi o dia que eu mais fiz lei da atração. E aí eu fui embora, e aí não surgia vaga ali. Não via nada no LinkedIn, não tinha notícias. E aí eu lembro que tinha uma menina que ela chamava Jéssica, que ela era de projetos. E aí, na época, a gente já tinha fechado, assim, o trabalho, já estava quase para entregar. E aí eu virei e falei assim, gente, se a gente fizer uma entrevista com ela? Ela era uma pessoa preta, era uma pessoa que me representava, era uma pessoa que eu queria. A agência falava muito disso. Falei assim, vamos fazer uma entrevista com ela. Aí a menina virou e falou assim, o trabalho já está quase pronto, você vai incluir ela agora. Aí eu falei assim, gente, eu já tô com ela aqui, eu vou fazer. Lembro que ela mandou um monte de áudio falando, tipo, não foi nem um vídeo, foi áudio. E aí a gente pegou os áudios, colocou no trabalho, e aí por último ela virou e falou assim, se você quiser deixar seu currículo comigo, quando abrir alguma coisa, eu mando. Falei assim, não, combinado. E aí eu lembro que ainda continuei procurando, porque não tinha certeza que eu ia conseguir lá. E aí eu consegui com um médico, para ser social media de um médico. Olha que confusão. Nossa, que diferente, né? E aí eu tava tão desesperada para sair lá com a minha mãe, porque eu via que eu não tinha como crescer, era um trabalho presencial todos os dias, e isso desgasta muito o estagiário, assim. É uma coisa bem puxada. E aí eu falei assim, bom, com esse médico vai ser híbrido. Por enquanto vai ter que ser isso. Aí eu entrei lá com ele, fiz um teste. E aí eu fiquei 5 dias tendo um curso com ele, ele me explicando cirurgia por cirurgia. Tipo, eu fui para a área de saúde, sabe? Por um momento. E aí ele me explicou cirurgia por cirurgia. No último dia, que era uma sexta-feira, foi o dia que ele ia me entregar os equipamentos. E aí quando a gente sentou na mesa assim, ele começou a abrir meu computador para poder fazer o registro. Na hora que ele abriu, eu abri meu e-mail. E aí tinha chegado uma mensagem da Publicis que eu tinha passado. Porque Mentira. eu tinha feito uma entrevista lá, que abriu uma vez. Aí eu falei assim, vou fazer. Fiz pra mídia lá, fiz pra... Só pra me situar na história, como que é o nome da agência? Publicis. É a agência que você tinha ido... Isso. Que você tava super nervosa. Isso. E eu tinha feito em várias outras agências. Eu fiz na FBIS, fiz na DPZ. E não passava. Né? Atira pra todo lado. Sim, tanto que, tipo assim, às vezes tu chama e você fala assim, meu, de onde que é isso? Eu nem sei de onde que é. Tipo, porque você tá desesperada. Até esquece de onde que é. E aí foi isso. Aí eu passei, entrei lá. Enfim, eu acho que essa Jéssica, depois que eu entrei, ela tinha saído já. Ela conseguiu alguma coisa melhor em outra agência. Então, ela foi pra essa agência. Então, assim, eu não sei... não sei se foi ela que me ajudou. Não sei se foi a menina que eu fiz a entrevista. Mas eu só sei que eu consegui. Contas, né? Sim. Eu acho que a sua história é até inspiradora para todo mundo, porque isso mostra como é importante a gente dar a cara a tapa. Às vezes a gente quer estar muito preparado para algo, só que isso paralisa a gente, né? E falta esse gás da gente ir correr atrás, assim como você fez. E até quero te dar parabéns, né? Obrigada. Você queria estar tanto nessa agência, você conseguiu. Muito. Era tipo, virou um sonho meu profissional, assim. Queria muito. E veio pela Belas Artes, né? Veio, total. Acho que sem a Belas Artes eu nem saberia da existência, talvez, dessa agência, que é tão grande, mas a gente não tem noção, porque a agência não é muito conhecida, né? Aí, ó, fiquem ligados, tá vendo, alunos? Vão mesmo para todo evento que o professor fizer, palestra que tem na Belas Artes, tudo. Exatamente. Façam o que vocês
puderem, porque assim, eu acho que no fim das contas, quem faz o seu curso é você. Você pode estar numa instituição assim espetacular ou uma mediana. Obviamente, a espetacular vai te proporcionar boas coisas, mas não adianta você estar lá se você não está realmente presente, se você não Sim. está se colocando realmente presente em todos os eventos, fazendo o trabalho e dando o seu melhor, né? E você, Cauã, como é que foi? Então, a minha história do meu estágio é um pouco parecida com a sua. Na pandemia, eu ainda estava no ensino médio e eu entrei para uma empresa familiar também. E eu vi aquilo como uma oportunidade para aprender, ter uma noção de trabalho, mas eu via como algo temporário. Eu sabia que tinha uma data de entrar e uma data de sair. Isso, de certa forma, já é um pouco ruim. Eu acho que quando a gente coloca um prazo, é porque a gente não está 100% satisfeito. Exatamente. E aí, quando eu entrei na faculdade, sem brincadeira, eu acho que antes do primeiro dia, eu só tava com a matrícula feita, isso em janeiro, eu já comecei a disparar currículo. Juro, tipo assim, na minha cabeça funcionaria. Funcionou? Não. Mas eu tentei. Mas você tentou. Tentei. E continuei mandando. Quando foi em abril, a Belas Artes, ela tem uma influência total, assim. Porque quando foi em abril, é isso que eu falo. Independente de você falar com todo mundo da sua sala ou não, é muito bom que você esteja aberto para ter ali contato com todo mundo. Eu acho que a gente, principalmente eu, que vim direto do ensino médio, a minha sala majoritariamente tem ali a faixa etária de 18, 19 anos, então é um público muito jovem. Então a gente acaba se fechando em grupinhos, mas eu acho muito importante quem consegue circular entre os grupos. Transitar. E foi o que aconteceu comigo. Eu tinha o meu grupo de trabalho, meu grupo de afinidade, mas eu falava com todo mundo. Eu brinco que eu falo pelos cotovelos. E eu gosto muito dessa comunicação, de ouvir histórias, enfim. E aí tinha uma menina de um outro grupo, que ela tinha chegado até depois, assim, que começou o período das aulas. E ela falou assim, gente, abriu uma vaga onde eu trabalho, que é a minha vaga, que eu tô saindo. E é de assistente administrativo. Ela tava indo pro estágio de comunicação, de marketing. Na hora eu pensei assim, administração, tô fazendo publicidade. Eu tenho certeza que muitas pessoas não iriam. Falariam, não tá no meu foco, no meu objetivo. Já era abril, eu pensei assim, bom, eu tô procurando estágio, já tem 4 meses e eu não acho nada. Eu vou continuar procurando, mas vou entrar para isso, eu vou agarrar essa oportunidade, porque é uma forma de eu entrar, era uma multinacional, então eu ia conhecer gente muito grande, entrar no mercado profissional, que eu acho que é super importante. Independente de cenário ou não, eu iria aprender muito mais e agregar ao meu currículo. E foi aí que eu falei, não, é isso. E fiz a entrevista. Eu era o único homem da seleção e eu passei. Eu era a pessoa mais jovem também. Enfim, passei. Eu lembro que quando eu fiz 1 mês na empresa, eu já queria ir embora. Eu não aguentava mais. Eu sou muito grato pela experiência, mas era um emprego efetivo, CLT, então era levemente cansativo. Enfim, várias coisas que acontecem nos bastidores que fazem a gente desanimar um pouco, mas eu acho que a gente tem que ser grato por tudo, tudo. E foi uma experiência que, assim, me moldou como profissional, que eu não tenho como desmerecer. E foi lá que eu consegui o meu estágio. Fazendo network, mostrando o meu serviço. Tinha uma pessoa de lá de dentro que já tinha trabalhado em uma multinacional. E aí eu falei com ela, né? Eu tinha visto uma vaga. Aí eu falei assim, eu vi que tem uma vaga, né? Onde você trabalhava. De início eu fiquei bem inseguro de falar com ela. Com medo de soar antiprofissional, antiético. Aí eu fiz todo o processo seletivo e não falei com ela. Aí quando passou umas 2 semanas, eu falei assim, bom, eu tenho uma carta na manga. É uma indicação. Quem não arrisca, não petisca. Exatamente. Eu falei, o não eu já tenho, eu preciso ir atrás do sim. Exatamente. Falei, vou falar com essa pessoa. Vou dar minha cara a tapa, já tava insatisfeito com o emprego mesmo. Falei com ela. Falei bem assim, sabe? Tipo, fiz lá, mandei meu currículo. Se você puder falar com alguém, assim, fazer uma ponte. Em nenhum momento eu fui tão explícito, tão incisivo, que eu acho que isso é super importante. A gente não sabe onde a gente tá pisando. Então acho que a gente tem que... Tem que ter um balanço ali. Tem que dançar conforme a música. E aí eu falei com ela de boa, tipo assim, fazer uma ponte, em nenhum momento eu pedi indicação, nem nada do tipo. Beleza. Ela falou assim, foi super solista, me passou o celular dela, que até então não tinha, então assim, não era uma pessoa muito próxima a mim. Então não foi uma indicação pessoal,
foi uma indicação totalmente profissional. Eu acho que ela viu meu trabalho ali dentro, mesmo que não diretamente, eu não trabalhava diretamente com ela, mas de alguma forma o meu trabalho chegou até ela. Então, mesmo insatisfeito com o trabalho, eu dei o meu máximo. Eu fiz ali tudo que eu podia e o que eu não podia. É o que eu falo, gostando ou não, a gente tá ali para trabalhar. Então, a partir do momento que a gente entra na empresa, a gente esquece os nossos problemas, esquece tudo que a gente tá vivendo ali fora e tem que se dedicar e vestir a camisa, vestir o CNPJ, esquecer o nosso CPF um pouquinho. Ó, gostei disso. Como que é? Esquecer o nosso CPF e vestir o CNPJ. CNPJ, gostei. É Gostei isso. bastante. Isso é muito importante, é isso que as empresas querem, elas buscam isso. Pessoas que desliguem um pouco do que você está passando, do que você está vivendo e foquem no resultado, naquilo que você precisa entregar. E aí, passou umas 2 semanas, mais ou menos, uma pessoa do RH me mandou uma mensagem perguntando se eu poderia fazer uma entrevista no dia seguinte. E a entrevista era no meu horário de trabalho. É naquele momento que a gente fica... Mano, o que eu faço? Troca o certo pelo incerto, como é que é? O duvidoso pelo né? totalmente duvidoso. Aham. Mas falei, não tenho nada a perder. Eu não tenho nada a perder. Eu acho que a gente precisa se desafiar mais, entender que, cara, a gente precisa experimentar, se jogar mesmo. E somos novos, né? Então, Exatamente. Eu acho que a gente se coloca uma pressão, tipo assim, não posso errar, não posso falhar. Mas a gente é muito novo, a gente tá na faculdade. Então, isso é muito relativo. Eu fiz a entrevista com ele no meu horário de trabalho, cheguei um pouquinho atrasado, justifiquei, pedi desculpas. E eu acho que a gente sente. Eu senti que era algo muito maior e eu precisava muito daquilo, eu não ia perder a oportunidade. Fiz a entrevista no mesmo dia, indo pro trabalho, um tempo depois. Ele perguntou se eu podia fazer a entrevista com o gestor. E também era no meu horário de trabalho. Eu saía às 5h30, a entrevista era 5. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? No mesmo dia, cheguei atrasado, saí mais cedo. Dei o meu jeito, fui fazer a entrevista no shopping. E, juro, eu não tive muitas experiências de entrevistas. Eu não fui essa pessoa que era muito chamada. Inclusive, fica até de alerta. Se você não é muito chamado para entrevistas, não se frustra muito, não. Às vezes vai ser no pouco que você vai conseguir. Com certeza. Foi o meu caso. Eu não tinha nenhuma noção, assim, de número de entrevistas. Sei lá, acho que foi a 5ª entrevista, a 4ª. Eu realmente fiz muito poucas. E aí eu fiz a entrevista e foi uma das piores entrevistas da minha vida. Meu Deus, por quê? A minha gestora, eu adoro ela, a gente se dá super bem. E ela é uma baita gestora, assim. Ela lidera, assim, com maestria mesmo. Mas na entrevista, ela era aquela pessoa que te interrogava muito. Muito. E eu ficava assim, mano, mas por que você tá me perguntando isso? Tá esgotando as minhas respostas. Já tinha esgotado tudo. eu vim treinado, não posso responder mais nada. Exatamente. A Vocês gente- têm isso de total. se olhar no espelho, fazer um certo tipo de perguntas e gravar? Vocês têm isso? Eu acho que eu tinha muito no começo, depois eu fui me desprendendo, assim. É porque eu fiz muita entrevista. Você então, fez? eu, na última, assim, eu tava, seja o que Deus quiser. Vamos que Vamos. vamos. Se vende aí, vai que vai. Eu também tenho um roteirinho na minha cabeça, né? Mas eu também deixo fluir um pouco. Sim. Eu acho que esse é o segredo, deixar fluir e buscar ser você mesmo. Tanto que nessa entrevista, apesar dela ter sido bem incisiva, que eu entendo que é pra ver ali que a gente é, o que a gente espera da vaga, do emprego, eu olhei pra entrevista e falei, eu vou ser eu mesmo. Eu, inclusive, uma particularidade, falei até sobre particularidades pessoais mesmo, minha, características, porque eu acho que é isso que eles querem. Entender como é que a gente vai lidar ali nos desafios, no dia a dia. Bom, enfim, fiz a entrevista numa terça-feira, saí totalmente frustrado, tanto que eu mandei mensagem pra pessoa que tinha me indicado. Falei assim, olha, eu agradeço a indicação, mas acho que não foi dessa vez. E tá tudo bem. Já tinha aceito a derrota. Total. Olha, gente, não pode aceitar a Não derrota. façam isso com vocês mesmos. Não façam isso que você tá, né? Enfim. Exatamente. E aí, na quinta-feira, 2 dias depois, a pessoa que me entrevistou do RH me mandou uma mensagem perguntando se podia me ligar. No momento que ele me mandou essa mensagem, não tem brincadeira, eu ajoelhei e falei assim, meu Deus, por favor, me ajuda, que eu preciso muito desse emprego. Aí eu fui pro banheiro, ele me ligou e, gente, de novo, a ligação teve total um plot twist, que é tipo assim, uma virada de jogo. Porque no início da ligação, ele começou me perguntando, tipo assim, o que você achou da entrevista? O que você gostou da sua gestora? Enfim. E a forma com que ele estava perguntando, eu falei assim, não vai ser? Não foi. Tanto que eu lembro que a última pergunta que eu respondi, eu falei assim, foi muito importante, gostei muito de conhecer vocês,
mas acho que não foi dessa vez. Mas ficou por uma próxima. Na mesma hora ele me interrompeu, acho que ele viu que eu já tava meio Nervoso. frustrado. Já ia frustrado. desligar o celular. Já ia começar a chorar. Aí ele falou, não, vou parar por aqui e vou avisar. Aí ele falou, não, que isso, imagina, tô te ligando pra avisar que você foi aprovado. Ah, Gente, a felicidade. emoção de receber uma aprovação, a sua é mais atípica, né? Que foi dentro ali do serviço, com a... Sim. É bem diferente, mas a emoção ela é muito grande. Você fica assim, meu Deus, eu consegui um estágio. Demais. E a minha foi muito engraçada, que eu não pude expressar, Sim. porque o chefe Uhum. que tinha acabado de me contratar tava ali na minha frente. Aí eu fiquei tipo, gente, como que eu vou falar que eu passei numa entrevista de emprego? Surtando por dentro, né? Por fora lá, fazendo E todos eu os seus entrei processos. aqui há pouquíssimo tempo. É muito. Você fica muito nervoso. Mas enfim, pra concluir, foi isso. Eu vi a laranja e falei, essa é a oportunidade de eu fazer um suco de laranja. Eu poderia não ter aceito a vaga de assistente administrativo, porque não era na minha área, mas eu vi aquilo como uma oportunidade. E oportunidade, pra mim, a gente não escolhe. A gente pega ela pra gente, Falou porque tudo. de alguma forma aquilo ali vai nos agregar no futuro. E quando eu entrei naquilo ali, eu não sabia a dimensão. Eu fiquei 3 meses só, sabe? Então, quando a gente se dispõe mesmo a viver as coisas que a vida tem preparado pra gente, cara, é sucesso. Sim. Não pode ter medo de viver, né, gente? Não. Exatamente. A gente já tá aqui, não tem pra onde fugir, Exatamente. então não tem por que, né, fugir. Sim. Mas você falou uma coisa que ficou até na minha cabeça, que você falou que você tinha dado o seu máximo, né, no antigo trabalho, e às vezes a gente não dá, sei lá, um devido crédito, porque a gente acha que, tipo, esse daqui não vai, né? Desmerece, né? A gente desmerece, falou certo. E olha só como foi importante você ter levado esse serviço com, né, seriedade. Sim. E no fim das contas gerou outra coisa pra você, né? Acho que Sim. E você dá oportunidade, às vezes, mesmo, tipo, sem entender o porquê, sabe? É aquilo, a gente tá aí, então, tipo, vamos enfrentar, sabe? Eu não sabia o porquê que eu tava entrando com aquele médico. De verdade, eu falava assim, Exatamente. gente, eu pedi tanta coisa, menos pra estar aqui no hospital, sabe? Ele falou assim, porque eu ia ter que ir pra hospital, gravar cirurgias, ele era cirurgião plástico. você ia ter que até gravar cirurgia? Sim, tipo, porque ele queria levar pro Instagram dele. Você ia ser social media. Isso. Ah, E bacana. aí, eu ia ter que ir pros hospitais. Tipo, ele falou assim, tem dia que a cirurgia é 9 horas, então você vai ter que acordar às 5 horas, 4 horas da manhã, porque ele ia pagar Uber e tudo, aquele horário, mas, tipo, não era o que eu queria pra mim, Mas sabe? uma dúvida agora. E você gosta de ver sangue? Como que é? Porque assim, gente, se eu visse sangue, essas coisas, eu ia passar mal. Eu ia ter Eu que... também. Eu não tenho muitos problemas com isso. Mas é muito isso. Você entra em muitos empregos sem entender o porquê. E eu até cheguei na sala e eu falei pra minha amiga, eu falei assim, isso não é o que eu quero. Eu falei assim, não é o meu futuro. Eu sei que isso daqui não é um emprego pra eu estar pra sempre. Mas eu acho que eu preciso disso pra chegar onde eu quero. E, enfim, é isso. Você saber dar um passo pra trás pra conseguir dar um pra frente. Não, me arrepiei aqui. Ó, você Falou viu, né? tudo, é isso. Não, os dois estão maravilhosos, falando várias falas aqui de efeito que eu já vou querer anotar. Quais habilidades e conhecimentos vocês acham que, assim, pelos seus recrutadores, foi mais valorizado durante as entrevistas? Eu acho que o meu, assim, é porque eu sou uma pessoa muito comunicativa e eu sou atendimento, né? Lá na Publicis, na agência. Então, a gente fala muito com o cliente. E eu sou uma pessoa... Eu acho que uma coisa que conta muito também é você ser uma pessoa de iniciativa, sabe? Então, você não ficar esperando ninguém falar assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É claro que no começo você não vai chegar querendo fazer 1000 coisas, porque você nem sabe onde você está entrando. Assim, muito bem. Mas eu também falei para eles... Eu me vendi, assim, numa entrevista você se vende, Tá né? certo. E eu falei pra eles, eu falei assim, eu sou uma pessoa que eu tenho muita iniciativa, eu sou muito comunicativa. Lá em atendimento, você não pode ter medo de cobrar os prazos das coisas, sabe? Então, você tem que ficar no pé da criação, no pé de projetos, no pé da galera. E eu falei pra eles, eu não tenho medo disso, de cobrar, de ir pra cima. E esse foi um ponto que contou muito, ser comunicativa, uma pessoa de iniciativa e não ter medo. Medo do que você vai enfrentar ali naquele emprego, entendeu? O que for vir, tá ali, você vai ter que passar, vai ter que enfrentar e é isso. Eu concordo, eu acho que você se colocar num lugar de trabalhar, tipo assim, tô aqui pra trabalhar, independente, tô aqui pra fazer o que eu tiver que fazer. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é isso que as empresas querem, né? Que a gente é uma frase muito clichê, mas ela é muito real. Pessoas que vistam a camisa. Então, eu particularmente, eu me vendi também.
Vendi coisa que eu não tinha nem pra entregar. Sabe? Sabe Olha quando só que perigoso. você Sim. vende um produto e você não tem ele no estoque? Foi eu. Falei, não, o Excel. Gente, tem um meme, eu não lembro exatamente, mas é alguma coisa do tipo... Tudo que você precisa saber na sua vida é mexer no Excel em inglês. Em inglês. O inglês também. Você O se inglês. vende ali sem falar muito. Pergunta se eu sabia mexer no Excel. Não. Aí ela me ensinou muito bem. Inclusive, eu acho que gestores precisam entender Sim. isso, que estagiário tá lá pra Aprender. A gente é falar totalmente isso. aprendiz. Então, quando a gente tem sorte que infelizmente não vai acontecer sempre, de você ter na sua mão um gestor bom, um gestor que atenda às suas necessidades no quesito, pô, senta aí, vamos aprender. Você tá aqui, eu não tinha experiência nenhuma. Então, como é que eu vou saber? Mas eu tinha disponibilidade, disposição para Importante, aprender. Eu importante. queria aprender. Porque, cara, podem tirar tudo da gente, mas não tiram o nosso conhecimento. Eu acho que é muito válido lembrar que o conhecimento, a gente não tá ali pra empresa. O conhecimento, ele é nosso. Porque o conhecimento Exatamente. vai com a gente onde a gente estiver. Então, tem pessoas que ficam tipo assim, ai, não vou dar tanta atenção pra esse assunto, não vou me empenhar tanto, porque é pra empresa, mas não, é pra você. É pra você. Em algum momento você vai precisar daquilo e você vai ver, pô, ainda bem que eu estudei, que eu me dediquei, que eu ouvi Sim. a minha chefe, o meu chefe, enfim. E basicamente foi isso. Eu falei as minhas qualidades, eu sou muito carismático, assim, eu gosto muito de falar. Eu também. Então, eu também lido com clientes e ali a gente tá num time só, né, de comercial e marketing, que a gente fala que é quem vende, quem ajuda a vender. Então, basicamente, eu lido todo dia com o cliente e eu acho super importante, eu gosto muito. É engraçado que quando a gente está trabalhando com o cliente, a gente vai aprendendo a ter uma resiliência, né? Sim. Porque quando o cliente vem num dia mal-humorado, você respira, você fala, tá tudo bem, você quer um café, uma água. Mas sabe o que eu acho que é importante também? Algum de vocês hoje tinham dito isso, não lembro quem foi, mas a gente também tem que separar. Porque quando você vira um CNPJ, você não é um CPF, Sim. então você... obviamente, eu tô falando isso, gente, mas é super difícil. Sim. Mas a gente também tem que entender que nem tudo na empresa é sobre você, né? Por mais que vamos dizer assim, que o tiro chegue no seu peito, como você disse do cliente, mas a gente tem que se educar, né? De tipo, Sim. eu não vou levar isso pra minha casa, não vou levar isso pra mim, porque Sim. ele tá agindo assim, mas é eu que tô nessa função. Então, querendo ou não, ele vai descarregar isso em mim Sim. e eu vou resolver aqui e, sei lá... Passou da porta pra fora do serviço, Esquece, tipo... cara. Esquece. Vamos tomar um sorvete, gente? Quem quer tomar um Isso. sorvete? Sim, Isso, vai muito, é ocupar muito sua isso. cabeça, né? Aham. Vai fazer outra coisa, não pensa. Exatamente. Bom, agora... essa eu vou até responder já, né? Mas a gente pode compartilhar agora alguma experiência específica ou algo engraçado que aconteceu. E vou contar uma história minha, né? Não contei até agora. E eu sou formado em artes cênicas, né? Eu sou total das artes, né? E eu entrei no estágio também. E eu sou de Taubaté. Sou de Taubaté, interior de São Paulo, né? E lá é muito forte essa questão do Monteiro Lobato. Vocês conhecem? Sim. Monteiro Lobato, sentido pro Capão Amarelo, pode ser... Conhece? Sim. E é muito forte isso lá. Tem até uma estátua lá, não tem? Tem o parque, tem o museu, e é algo que... como é que eu posso dizer? Faz a minha cidade... O ponto turístico? Isso, flui bastante lá, pessoas de fora por conta disso. Ok. E aí eu entrei no estágio, foi maravilhoso, eu amei minha chefe, ela foi uma grande gestora, foi bem maravilhosa. E a gente tinha vários eventos que a gente tinha que fazer e a gente ia de personagens, né? Então, como eu era ator, a gente, né, todo mundo lá era ator, então a gente tinha que ser os personagens do sentido do Capão Amarelo. E aí eu fazia o Jeca, que é basicamente o Mazzaropi, não sei se vocês conhecem, que também é uma figura bem forte lá, e é uma figura bem forte do cinema. E teve um evento que basicamente era um evento que a nossa prefeitura fazia para dar várias coisas para famílias carentes, pessoas carentes. Então era um evento já bem complicado, porque são pessoas que estavam em situações, né, bem precárias assim da vida. E, gente, tudo eles enfiavam o sítio do Capão Amarelo. Qual que é o sítio do Capão Amarelo? A árvore caiu, derrubou um prédio. Sítio do Pica-Pau Sítio do Amarelo. Capão Amarelo, eu não vi. Eu ficava assim, rindo de nervoso quando minha chefe falava, gente, vocês vão ter que ir em tal lugar. Eu falava, gente, a minha chefe... De novo. Não, e a minha chefe também falava assim, gente, não tem nada a ver, mas fazer o quê, né? Vocês vão ter que ir.
E a gente foi nesse evento, simplesmente, a gente tava lá, recebeu todo mundo, e, gente, é uma euforia, as criançadas vêm pra cima, todo mundo quer tirar foto, quer falar. E aí, do nada, tava assim, era não sei dizer, não é pátio. Como que é o nome daquilo, gente? Eu sou... Não é como se fosse um pátio, mas era um lugar assim imenso, gente, que tava, eu acho que tava a minha Um cidade. galpão, não sei. Isso, tipo um galpão, acho que tava a minha cidade inteira lá, gente. E aí, e câmera, e TV, toda essa loucura. Aí a minha chefe simplesmente aparece com 3 bastões assim de microfone, né? E dá pra. Era eu, um outro colega e uma colega. Essa colega fazia a Emília, esse meu outro colega fazia o Pedrinho, e eu o Jeca, e ela pegou, deu e falou assim: olha, seguinte, o prefeito vai atrasar de 5 a 10 minutos e vocês vão ter que se virar e entreter esse povo e acalmar eles. E aí ficou esse silêncio, eu fiquei tipo assim, cara do céu, o que que a gente faz? E tipo assim, e olhando aquela multidão de pessoas, e aí na hora, gente, eu não sei o que aconteceu em mim, mas baixou um senhor Silvio Santos. E eu fui lá, entrevistei todo mundo, brinquei, porque obviamente o nosso microfone tava em todas as caixas de som, então todo mundo conseguia ouvir a gente. E foi muito legal, e tipo assim, eu aprendi muito naquele dia, assim, sabe? Confiar mais em mim. E eu lembro que naquele momento eu pensei, cara, eu não posso surtar. Uma coisa que todo mundo como profissional tem isso, mas eu acho que eu particularmente como artista tenho mais, é como você não é humano em certos momentos, você tem que aprender. Acho que a resposta é ser profissional, né? Sim. E deixar tudo de lado. Então, deixei todas as minhas inseguranças de lado, deixei todas as minhas questões e, cara, vesti a camiseta, ou melhor, o figurino, e fui pra cima. E os meus outros colegas compraram, assim, eu meio que direcionei ali e foi muito legal, foi muito bacana. E até hoje, quando eu tô em uma situação que eu estou fazendo algo pela primeira vez, eu sempre penso nesse dia, porque me dá um gás e eu penso, cara, não, eu consigo, sabe? É Acho muito importante. importante, eu acho, essas coisas, porque quando vem outras, assim, parecidas, você já consegue passar com muito mais facilidade. Com certeza. Por isso que eu acho que o estágio, assim, ele é muito importante. Muito importante. Tem gente... Eu tenho amigos, assim, de todas as classes financeiras, né? E tem uns que falam assim, eu não vou fazer estágio porque eu não preciso. Não preciso pagar minha faculdade, preciso ajudar em casa, não preciso desse dinheiro. Só que, meu, não é só sobre o Não é só dinheiro, sobre sabe? dinheiro. É sobre a Muito pelo experiência que o contrário. estágio está te trazendo, sabe? Depois, quando você entra no mercado de trabalho mesmo, ou então, de repente, você quer abrir alguma coisa, você viveu já muitas coisas que você não Com certeza. sabe? Então, tipo, é importante. Mesmo que você não precise daquele dinheiro, você não precisa. É corrido, assim, é uma coisa desgastante, é muito difícil. Muito. É muito difícil. Todo mundo que começa a fazer faculdade, depois vai trabalhar, fala, gente, não é fácil, mas vai. Porque é isso, sabe? Você fica preparado para outras situações que vêm, igual você falou agora. Exatamente. Eu acho que, tipo assim, a gente visa muito dinheiro, muito salário, né? Quando fala de estagiário, eu acho que a gente tem que olhar por outra perspectiva mesmo. Eu acho que, assim, além do salário ser muito importante, ninguém quer fazer um trabalho não De remunerado, graça, né? exatamente, mas a gente tem que olhar que também tempo é dinheiro, porque tempo é valioso e ele não volta. Então, assim, uma vez que você pega uma oportunidade de estagiar durante seu período de faculdade, visando todo o tempo que você vai poder aprender, colocar em prática mesmo aquilo que a gente aprende na faculdade. E muitas coisas a gente consegue absorver muito melhor na prática do que dentro de uma sala de aula. Por isso que eu gosto muito, um básico público aqui da Belas Artes, que é realmente uma instituição que coloca a gente em prática. E, pelo menos para mim, que não sou muito fã de aulas teóricas, eu acho que é uma instituição que busca esse equilíbrio, sabe? Porque Sim, realmente é necessário muito. a gente ter a teoria. Sem teoria a gente não consegue estudar, entender. Mas é muito importante ter a prática. Eu acho que até na prática a gente consegue ver, será que é isso mesmo que eu quero? Porque eu tô no segundo semestre. E são incontáveis os projetos que a gente já fez em prática, assim. Que os professores colocam a gente em campo. Cara, isso é sensacional. E eu acho que é muito legal porque, tipo assim, eles te direcionam, mas é meio que também se vira. Sim. E esse se vira é quando você tá no estágio, ou de repente numa situação dessa, como você falou, e você consegue viver, né? Eu ainda não passei, assim, acho que nada, assim. Então,
estão, assim, no meu estágio. Mas quando eu entrei, eu fazia perguntas muito burras. Eu Não, também. não existe perguntas burras, Não, não. tem umas que você fica, Tem. tipo, Por por que que eu eu fiz? perguntei isso? Ó, mas eu como gestor, juro, eu ia preferir que a pessoa que estivesse ali trabalhando pra mim fizesse a pergunta mais, vamos dizer, burra possível do que errar. O que vocês acham? Sim, Eu ia sim. preferir que perguntasse do que errasse. Mas tem umas que eu acho que, tipo Você fica assim... assim, por que eu abri minha boca? Falado. Não, gente, Sim. para com isso. É importante a gente perguntar as coisas, É. porque, né? Não, tipo assim, a gente tá falando sobre um job, né? Lá na agência. Aí eu fico tipo, mas vocês estão falando desse job? Eu não tô. Aí todo mundo fica tipo, caramba, mano, a gente tá tipo há 30 minutos, 50 minutos falando sobre isso. Você não entendeu Você não ainda? entendeu. Aí é engraçado porque você começa a se cobrar, tipo, será que eles estão pensando que eu tô pensando em outra coisa? Sim. Que eu tô em qualquer Só qualquer que, lugar tipo, menos aqui. você tá ali há 30 minutos tentando entender o que eles estão falando, entendeu? E não tá indo. Não, mas tá tudo bem, gente. Tá tudo bem, até porque às vezes depende do dia, né? Numa segunda-feira. Sim. Segunda-feira eu sou totalmente mais low, assim, né? E acontece, né? Às vezes a gente Sim. não tá 100% ali, né? E acaba que a gente fica meio. Eu acho que, lembrando agora do que você perguntou, eu acho que teve uma, assim, que eu enfrentei agora há pouco, que foi... eu cuido de Nestlé lá na empresa, né? E lá tem um suplemento que chama Materna. E aí a gente fechou parceria com o Maternidade Delas, que é do Pod Delas, que tem a Tatá, a Bu, e agora a Vitube entrou com a Tatá para fazer esse podcast sobre maternidade. E aí elas falaram um dia pra mim, vamos? Eu falei assim, não, vamos, né? Eu moro longe da agência. A agência é na Vila Olímpia, eu moro na Zona Leste, então eu moro longe, né? Eu lembro que eu saía assim, toda descabelada. Tipo, arrumando meu cabelo no metrô, indo. Porque na hora que elas falaram assim, o podcast começa a 1 hora. Você consegue mesmo? Porque elas falaram assim, se você não conseguir, não tem problema, é mais pela experiência. Eu falei assim, quê? Eu vou conhecer. Tá. Eu no dia ia a Lauren Prota, a mulher do Léo Santana. Eu falei assim, até parece que eu vou ficar na minha casa. Eu vou. Eu sou igualzinho. Sejam assim, sejam. Gente, eu São essas pessoas que. saí correndo com o cabelo todo descabelado e fui. E aí cheguei lá, eu ficava assim, ó, pra Lauren Prota. Ela, oi, gente, não sei o que, eu assim, ó. Queixo caído. Gente, linda mulher. Eu acho que o pessoal até, tipo, teve uma hora que percebeu, sabe? Que eu tava assim, ó, o tempo inteiro. Babando. E eles na gravação, tipo, falando lá na gravação, e teve uma hora que eu interrompi. Aí também teve que começar tudo de novo, gravar. Aconteceu isso? Aconteceu. Eu fui falar de um erro que eu achei, assim, que era, na verdade não era, porque a gente observa o roteiro, né, pra ver se elas estão falando o que a gente colocou no roteiro. E aí eu peguei e fiquei, tipo, eu falei que tava errado, só que não tava. Elas tiveram que regravar de novo porque eu falei, então teve interferência no podcast. Nossa. Mas elas lideram de boa. Sim, falaram, não tem problema, vamos que vamos. Só que, tipo, foi uma vergonha, né? Tava Você todo fica mundo meio ali. assim, é Não, verdade. tá tudo bem. Foi uma experiência que você, né, Sim. conquistou ali. Bom, mas essa primeira parte a gente falou mais sobre as nossas experiências, né, mais sobre a gente. A gente já vai entrar na segunda parte. Nessa segunda parte a gente vai falar como a Belas Artes atravessou a gente para que tudo isso acontecesse. Então agora a gente vai para a segunda fase do nosso podcast, tá? Que é o papel do Centro Universitário Belas Artes na nossa vida quanto carreira mesmo, tá bom? Como que isso atravessa a gente. E aí eu queria perguntar para vocês como a instituição ajudou na preparação para entrevistas e no desenvolvimento de habilidades relevantes para o mercado de trabalho. Não necessariamente só que teve como que eu posso dizer, um preparo, mas algo que de alguma forma tocou vocês, algo que vocês lembram que, olha, acho legal levar isso, ou até mesmo se teve algum tipo de treinamento, algum preparo, tá bom? Sim, eu acho que uma coisa é porque a Belas Artes, pelo menos ali a Jo, assim, que são professoras que eu sempre vejo, ela sempre traz alguém de fora para falar como que é a experiência Realmente. dentro de algum lugar. Por exemplo, recentemente, no segundo semestre, veio um menino que ele era de uma agência e ele explicou como que era a parte de atendimento de uma agência. Então, ele fez uma preparação, tudo isso é muito importante porque a gente já começa a ter algumas visões se é aquilo que a gente realmente quer para nossa vida. E eu acho que também muito uma questão de o trabalho tá aqui, dá o direcional e o se vira, sabe? Porque no estágio é muito isso. Você tem um gestor onde vai te explicar, vai pegar na sua mão, vai te ensinar ali na teoria, mas na prática é você por você. Então, a faculdade faz muito isso.
E eu acho que são pontos, assim, principais. E a parte de comunicar, sabe, de falar, é uma parte que eu acho que os professores trabalham bastante na gente. Tendo Realmente. apresentação, né, onde a gente tem que apresentar os seminários, você O perde um PIME, pouco... Hã? os nossos PIMEs Sim. que a gente tem Sim, também, prepara muito a gente para você isso. perde um pouco daquela sua timidez, porque você tem que Uhum. levar um seminário para apresentar para a sala inteira. Então, eu acho que eu me lembro, assim, lógico que deve ter mais, mas que eu me lembro são essas coisas, assim. Que mais te marcaram, Sim, sim. Olha, eu também concordo. Eu acho que tem professores que eles realmente colocam a gente em campo e uma coisa que eu acho super importante é a gente criar relações com os nossos professores. E uma coisa que eu percebo que todos os professores assim da Belas Artes, eles estão muito aptos para isso, para se sim, relacionarem com a gente. Então, por exemplo, é, às vezes no meio de uma aula surge um assunto e eles entram, tipo, dando conselhos, dando dicas. Na minha primeira experiência profissional, depois de entrar para a faculdade, eu lembro que eu mostrei o meu currículo para Marcia Oriane, que inclusive é uma grande professora e me ajudou muito, me orientou muito, me deu várias dicas. E eu acho que isso é super importante quando você consegue ter um olhar mais humano para o seu professor, sabe? sim, Até porque na faculdade, gente, é outra vibe, é outra história, não é aquela coisa da escola. Então acho que é super legal você criar mesmo relações com seus professores e realmente apresentar trabalho. Eu acho isso super importante. Eu, particularmente, as pessoas na minha sala comentam muito que eu apresento bem, mas eu tenho muita insegurança. uhum, Então, a insegurança ela é tratada conforme você vai treinando. Prática. sim. A Claro. prática leva à perfeição. Então, eu acho que, por exemplo, se você está num grupo e você fala, tem fulano de tal que fala melhor do que eu. Não vou querer apresentar, não. Nossa, Vai agora todo você mundo. disse tudo. Não. Eu acho que a gente tem essa síndrome da comparação e da inferioridade. Isso é super ruim pra gente, como estudantes, como profissionais, enfim, é péssimo. A gente não tem que Sim. se comparar, porque cada um tem uma característica muito particular. Então, meu, se joga. Nem todo mundo vai falar bem. Ah, mas eu tô num curso de comunicação, eu não falo bem. Será que eu tô na área certa? Cara, a Você gente vai aprende, aprender, né? Vai exatamente. desenvolver essa habilidade. Eu acho que a gente tá aqui pra isso. É entender que, meu, eu acho que a crise, pelo menos pra mim, ainda não chegou da faculdade, que falam que é o terceiro semestre. Falam que é ali o período que você fica. Será que eu vou? Será que eu continuo? Então é realmente dar tempo ao tempo, entender que, meu, você não sabe falar porque provavelmente você não foi ensinado a isso. Eu acho que é uma posição muito boa você entender isso. Tipo, você provavelmente na sua escola não estava apto a apresentar tantos trabalhos. Aqui na faculdade, a gente apresenta muitos trabalhos. Então, é algo novo. Tudo que é novo, a gente vai se adaptando. Então, Sim. não tem medo, se joga. Quem não é visto não é lembrado. É, os professores Exatamente. daqui falam muito isso. Acho que todos os professores é a frase que você mais escuta. Quem não é visto, não é lembrado. É claro que você não precisa ser um aparecido, né? Chegar lá, Aham. ser o centro das atenções. Não precisa disso. Mas você precisa ser visto. Então, você precisa fazer uma apresentação. Tanto que tem muito professor, não sei se você está passando por isso no segundo, mas no terceiro semestre, tem professor que chega e fala: todos vão apresentar um seminário. Às vezes, você tira coisa assim que nem precisava estar falando do trabalho, mas para que todo mundo do grupo realmente fale sua parte. Isso é Isso é muito Exatamente. importante. importante. E são Exatamente. coisas que os professores daqui frisam muito, né? É, e essa frase é muito real de quem não é visto não é lembrado. E eu até eu mesmo passei por isso, porque eu tive uma experiência com um professor de todos os meus trabalhos e exercícios que ele passava, eu me dedicava ao máximo, mesmo que, sei lá, de repente alguma outra pessoa não via tanta importância. E depois ele me chamou para um projeto, né, remunerado para fora. Não para fora do Brasil, tá, gente? Para fora da Belas Artes. E foi muito importante, muito bacana. Eu trabalhei com pessoas maravilhosas, pessoas que assim eu via na TV. E foi muito importante para mim. Se eu não tivesse me dedicado, ele não teria visto esse potencial em mim. E eu agradeço imensamente ao Armando, professor Armando, que foi uma oportunidade bem bacana que eu tive. E continuando, alguma atividade extracurricular ou projetos dentro da Belas Artes foram especialmente úteis para o seu desenvolvimento profissional? Nos conte um pouco sobre isso. Antes de vocês responderem, eu já dei spoiler do meu, que foi esse projeto que eu fiz com o Armando, né? Que foi maravilhoso, gente. Você quer que eu fale de novo a Sim, pergunta? eu ia falar Claro. isso. Ó, alguma atividade extracurricular ou projetos dentro da Belas Artes que foram especialmente úteis para o seu desenvolvimento profissional? Nos Sim. conte. Eu acho que, eu já falei no começo, né? Mas eu acho que foi essa coisa de uma matéria da professora Jo, onde ela fez a gente ir até as agências
e visitar as agências, conhecer como que funciona uma agência. Porque quem é de publicidade, a maioria das vezes vai para agência, vai trabalhar em agência, né? Porque dentro de uma agência tem vários setores. Então, acho que foi muito isso. Ela fez a gente ir até as agências. E teve grupo que acabou não indo. O meu grupo mergulhou nessa e a gente foi. Assim, era uma coisa opcional, mas no fundo você sabe que se você for, você ganha uma nota a mais, né? Aham. Pelo trabalho que dá. Mas, enfim. E foi isso. Ela falou assim: vão, visitem. A gente foi. Aquilo dali fez eu criar várias coisas. Maturidade para lidar com alguém que eu não conhecia, alguém grande, né? Tipo assim, uma copyright que trabalha numa agência super renomada. Isso. Então, você cria uma maturidade, você aprende a falar, sabe? Então, não é só você ir ali, você cria várias coisas. E várias coisas também pessoais, né? Porque a gente não pode esquecer da gente também, né? Exatamente. Então, você cria várias coisas para você mesmo também, que eu achei bem importante nessa matéria dela. E agora eu tô enfrentando um evento, né? Que eu tô tendo que elaborar, que vai ser em nome, vai ser aqui na faculdade. E assim, gente, você tem que ter muita maturidade, muita saúde mental, é muito tudo, assim, porque você tem que dividir. É uma coisa que demanda muito de você, muito. E você quer dar o melhor, porque você sabe que é uma coisa que vai estar exposta ali para todo mundo, então você quer fazer o melhor que você pode, só que muitas vezes você não pode porque você tem um estágio. Então, assim. Mas essa matéria, esse evento, ele trouxe comigo várias coisas. É que se eu for falar daqui é muito tempo, mas ele também foi muito bom para mim. Muitas camadas, né? É, Mas, ó, muitas. vou te deixar uma frase aí você reflete, que é a arte de ser imperfeito, tá? A gente tem que... Não, vou deixar, tá? Pra cozinhar aí na sua cabeça, mas acho que é isso. A arte de ser imperfeito, que é o ponto. Só antes de responder, eu acho que isso é um ponto super importante. Quando a gente trabalha e estuda, a gente quer dar o nosso melhor em tudo. Sim. E a gente passa por diversas crises que a gente fica assim, meu Deus, eu vou surtar. Porque a gente não tem Exatamente. tempo. A gente quer ter uma alimentação saudável, a gente quer praticar um exercício físico, a gente quer fazer E uma não tem. terapia. Mas assim, não tem planilha do Excel que organize a sua rotina. Não tem como. Então, já fica aí. Eu, pelo menos, estou vivendo isso. Eu tô deixando de me cobrar, entendendo. E tem um meme da Débora Seco que é: a gente quer ser muita coisa. Eu quero amo ser esse muita meme. coisa, mas assim, eu sou o que eu consigo ser. Exatamente. E assim, aí eu junto com outro meme da Anitta. Gostou? Tá gostado, não gostou? O problema é seu. É isso. A gente se cobra muito e a gente vai entrando em neuras. Eu acho que é por isso que muita gente acaba desistindo do emprego, desistindo da faculdade. E não é isso. Faz o que você puder fazer, dá o seu máximo, entende que naquele momento foi o seu máximo. Não vai entrando em neura, porque não vai te levar a lugar nenhum. O feito é melhor do que o perfeito. Exatamente. Então fez, mano, missão cumprida. Relaxa. Mas respondendo sua pergunta, cara, tem vários projetos, assim, vários trabalhos que a faculdade coloca a gente em campo. Eu acho isso super legal. É uma forma da gente ver se é aquilo que a gente quer, ver se, sabe, se a gente faz sentido com aquele curso. Sim. E a área de comunicação abrange muita coisa, né? Mas eu nunca vou me esquecer do meu primeiro trabalho que eu apresentei para a Márcia Oriane. Era um trabalho que a gente tinha que estudar, né? Sobre alguma marca. Tinha Aham. todo um levantamento, vários assuntos, enfim. E esse trabalho é muito especial para mim porque, de certa forma, ele foi um trabalho que eu protagonizei. Desde o início da escolha da marca. Eu lembro que a gente pensando em marcas, e a gente queria o grupo, né? Entrar num consenso. Pensando numa marca que possivelmente outro grupo não pensaria. Algo que seria muito diferente. E como era uma matéria de marketing, a gente precisava analisar o marketing. Então eu pensei assim, pô, tem que ser um marketing assim, super legal. E eu escolhi a marca Hermès. Eu falei assim, Eu cara... escolhi a Fazenda do Futuro na época. E eu Mas falei, é difícil, hein? é muito difícil. Aí eu falei assim, não, eu tenho que escolher uma marca que eu tenho embasamento, que eu falei assim, mano, essa marca é boa, sabe? Não colocando num grau de bom e ruim, mas falando, eu acho diferente o marketing dessa empresa. E todo mundo gostou da ideia. Eu apresentei a marca, nem era uma marca que eu consumo, nem que eu entendo muito, mas era uma marca Mas que... você começa a entender, né? Exatamente. Quanto mais você pesquisa, você se dedica ali no trabalho, você fala, mano, a marca é boa. A gente fez o trabalho e, óbvio, a nota ela é uma consequência, mas eu acho que a nota ela reflete o resultado do seu empenho. E eu lembro que, na época, a sala foi dividida em, acho que, numa média de 5, 6 grupos.
E o meu grupo foi o único que tirou nota máxima. E eu lembro... Parabéns. Obrigado. E eu lembro que eu gosto muito de registrar tudo. Eu acho que tudo que a gente registra, a gente eterniza. E quando a professora começou a falar, eu liguei o gravador. Depois eu até pedi a autorização dela, falei, se tiver algum problema eu apago. Mas ela, não tem problema nenhum. E porque eu queria ter aquele feedback comigo. Era o meu primeiro feedback do meu primeiro trabalho da faculdade. Falei, não, independente se vai ser positivo ou negativo, até então não tinha nota, eu quero ter esse feedback. E quando ela começou a falar, eu falei, ainda bem que eu gravei. Era ela rasgando elogios e apontando coisas super importantes, né? Dando ali alguns toques, mas de verdade foi ali um projeto que me marcou, porque eu falei assim, pô, não sou tão ruim. Alguma coisa a gente sabe fazer. Isso é super importante, porque a gente se coloca tanto pra baixo que em algum momento é muito bom a gente ter essas coisas que colocam a gente pra cima. E foi um trabalho, pra mim, super importante. E teve um ponto muito marcante do trabalho, que foi uma iniciativa também minha, que era de procurar alguma coisa diferencial. De tudo, assim. Eu falei, cara, por que não uma entrevista com alguém que trabalha lá dentro? Legal. Sim, e é muito isso que a faculdade procura, assim, né? Eu acho isso muito legal. Você começar a falar com pessoas de fora, assim, é quando você começa a ver realmente a experiência. Colocar em prática, né? Sim. E aí eu falei, mano, por que não fazer isso? Conheci alguém da marca? Não tinha ideia. Mas eu falei assim, não sabia que ia dar certo, fui lá e fiz. Fui atrás, eu lembro que eu liguei na loja, me apresentei, Você falei... se humilha tanto, mas Foi, você consegue. o universitário, ele se humilha. Faz parte da graduação. Gente, tá dentro do pacote Adobe Sim. ali. E aí eu entrei em contato. E a gente sempre tem que se apresentar, falar com jeitinho, entender ali como a gente se porta. Eu falo que em cada ambiente a gente se veste de algum lugar, né? Conforme o lugar pede um dress code, a gente veste. Então falei do jeitinho que eu achei que eu tinha que falar. Consegui a entrevista, foi super legal. A professora elogiou também essa proatividade, né? Esse diferencial de ir atrás, fazer. Enfim, foi super legal. E também, agora recentemente, no segundo semestre, fiz o trabalho de visitar as agências. E a gente teve um prazer de ser recebidos pelos CEOs da empresa, da agência, na Que verdade. legal, que legal. E foi surreal. Então, esse trabalho foi pela Jo, que também é outra grande professora. Ótimo. A Jo tá recebendo muitos elogios aqui, né? Bem bacana. Eu sou muito fã dela. Eu também. Tenho palavras assim. Maravilhosa. E eu tô virando fã de vocês, porque eu tô vendo que vocês dois são duas pessoas que têm bastante garra, né? Vocês realmente vão pra cima. E infelizmente a gente tá chegando ao fim, mas a gente é da mesma faculdade, né? Então, Sim. aliás, do mesmo centro universitário, então isso não impede da gente um dia ir tomar um café, Com certeza, marcar um conversar, almoço. marcar um almoço, né? Então, ó, já quero dar aqui pra vocês. São duas lembrancinhas, tá, gente? Obrigada. Pra vocês lembrar desse dia aí com muito amor, com muito carinho, tá? Então, obrigado. agradeço muito sua presença, Cauã, muito sua presença, Sofia, muito obrigado mesmo. Como eu disse, vamos conversar aí mais tempo. Quero agradecer a todo mundo que tá aqui também ajudando a gente. Agradecer também a você que chegou ao fim aqui, né? Assistindo o nosso primeiro episódio do Contos de Estagiários. E para finalizar, eu vou falar uma coisa muito importante, que é o BA Carreiras, que é uma plataforma, gente, muito bacana que a gente tem na palma da mão. Sim, porque tá lá no portal do aluno. Então você vai lá abrir seu portal do aluno, aí você vai ver lá no canto esquerdo tem um ícone de um foguetinho já. Tá vendo que já é tudo intuitivo, porque você vai Pra decolar, né? para decolar, exatamente. E aí você entra lá, você faz o seu cadastro, você vai colocar todas as suas informações. E o melhor de tudo, gente, a parte mais difícil, o aplicativo vai fazer. Por quê? Depois que você colocar todas as suas informações e as suas formações, ele vai fazer Ponte, né? uma ponte, né? Igual aquele outro aplicativo que a gente conhece. E aí ele vai direcionar você para empresas, né, que batem ali com o que você Com está seu querendo, perfil. com o teu perfil, entendeu? E vai fazer essa ponte. Mas é isso, pessoal. Eu quero agradecer mais uma vez aos nossos convidados, a todo mundo, a vocês. E é isso, gente. Qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato com professores de vocês. E até mais. Alguém quer falar alguma coisa? Não, gente, só queria agradecer mesmo pelo convite, né? Que eu gostei bastante da experiência. Muito obrigado pelo convite, pelo tempo aí. Realmente espero que ajude aí a galera que tá entrando, a galera que tá já no meio e não sabe como continuar. É isso, muito obrigado. Vamos dar um tchau ali? Tchau, Tchau. gente!